Porque eu vou falar sobre um assunto que tem tudo a ver com a Santa Ceia. Nós sabemos que tudo que está construído tem que ter uma base. Tudo. Um automóvel ele tem que ter uma base. Ele tem que ter uma estrutura. Se você quebrar a estrutura de ferro de um automóvel, a lata não faz nada, não funciona. O motor não tem sustentação, é pesado demais. Se você quebrar as estruturas desse templo, você coloca abaixo. Se você minar as estruturas de uma família, você destrói a família, de uma sociedade. E o cristianismo, ele está firmado sobre um pilar. Se esse pilar for, ou se tivesse sido derrubado ao longo de 2000 anos, não haveria razão para se ler Bíblia, a não ser como um livro histórico. Não haveria razão para estar numa igreja. Não haveria razão para dizer, eu sou lavado e remido no sangue de Jesus Cristo. E daí, o que ele fez? E que pilar é esse? Esse pilar é a ressurreição de Cristo. A igreja está firmada neste pilar. E é sobre isso que nós vamos falar agora, só que eu vou ter que jogar diversos textos aqui, sem comentá-los, apenas como fatos, como se estivéssemos agora diante de um tribunal e eu colocasse as provas nos autos de um processo, colocasse para você ver, provasse biblicamente para você. O que você vai ouvir aqui é o que tem sustentado a igreja. Os crentes da igreja primitiva morreram por isso. O próprio Pedro e João, eles disseram, nós não podemos deixar de falar do que temos visto. A gente viu do que temos visto e ouvido. A ressurreição foi um fato atestado por testemunhas oculares, pessoas que viram. E essas pessoas que viram, tiveram seus relatos registrados, centenas de pessoas, na época em que Jesus ressuscitou, em que Pedro, João, Tiago, Tomé, Filipe, Bartolomeu, todos eles estavam vivos ainda. A igreja primitiva em seu nascedouro, essas pessoas viram Jesus Cristo ressurreto. E essas pessoas morreram pelo que viram. Elas levaram até as últimas consequências o que viram. Elas não se atemorizaram diante das pressões do Império Romano. Elas enfrentaram, foram para as arenas com os leões, em lutas com os gladiadores, foram queimadas vivas por Nero, perseguidas por Diocleciano, Domiciano, Vespasiano, imperadores cruéis da época. Por quê? Porque elas viram Jesus Cristo e tudo o que se queria na época era negue. Não pregue mais no nome desse homem. Por que é que Jesus Cristo é chamado de Senhor? Ele é o Senhor. Ele é aquele que abre e fecha, fecha. Ele é aquele que quando fecha ninguém abre, quando abre ninguém fecha. Aquele que levanta e abate. Ele é o alfa e o ômega, princípio e fim. Os imperadores, eles eram adorados, eles eram os senhores. E vem a igreja primitiva dizendo, Jesus Cristo é Senhor de vivos e mortos. Isso incomodava o Império Romano. Mas ele foi morto. Se ele não tivesse ressuscitado, não haveria razão para existir o cristianismo. O apóstolo Paulo foi um dos que se converteu porque viu. Eu penso o seguinte, se Paulo não tivesse tido um encontro com ele no caminho de Damasco, duvido que Paulo teria se convertido. Paulo viu.
E foi isso que mudou radicalmente a vida de Paulo. No caminho de Damasco não houve uma alucinação. Paulo o viu. Paulo o ouviu. Ali naquele caminho de Damasco, Jesus estava lá. E posteriormente, Jesus apareceu a diversas outras pessoas. É o que nós vamos ver a partir de agora. Porém, preciso te mostrar alguns pontos antes. Jesus Cristo, antes de ressuscitar, avisou como seria. Você já viu pessoas que dizem assim: eu tenho uma reserva quanto a isso, irmãos. Deus é soberano, todo-poderoso. Nenhum de seus planos podem ser frustrados. Aí o crente chega para ele assim: fica contando para ninguém não. Tu fica contando, tá? Aí a bênção não chega. Pelo amor de Deus, irmão. Se Deus te deu um projeto, não posso contar não. Posso falar do projeto de Deus não, porque senão vai babar. Imagine Deus colocando a mão na testa e falando: eu ia fazer, mas tu contou, vaso. Tu contou, aí me quebrou. Nem eu, nem os anjos, querubins, serafins, ninguém aqui pôde fazer nada. Quem mandou tu contar? Não, porque o primeiro erro, o maior erro de José foi contar os sonhos. Se fosse você, tu contaria também. Quem é que não queria contar? Olha, eu tive um sonho, o Senhor me apareceu. Não, preciso guardar isso em segredo. Eu sei que há momentos que a gente tem que guardar coisas em segredos, como Maria. Ela guardava tudo aquilo em seu coração. Ela cria. Mas quando Deus faz, ele diz assim: operando eu, quem impedirá? E Jesus, ele avisou como é que seria. É isso que eu quero te mostrar agora. E enquanto eu for falando, aqui a minha retaguarda, eu creio que simultaneamente esses textos vão aparecendo. E você vai lendo, eu não vou nem me virar aqui, porque eles já estão aqui comigo. Em Mateus 16, 21. Jesus diz assim: desde então, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, padecesse muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, que fosse morto e ao terceiro dia ressuscitasse. Ele avisou aos discípulos. Os discípulos estavam cientes de como seria. A sequência é a seguinte: ele vai a Jerusalém em determinado momento, ele vai ser morto lá, mas ele disse que ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Mateus 17, 9, 22, 23. Jesus reitera e diz: enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: a ninguém conteis a visão. Que visão era essa? No Monte da Transfiguração, onde apareceram ali Elias e Moisés. Jesus diz: não contem a visão, até que o Filho do Homem seja levantado dentre os mortos. Então os discípulos já sabiam, não é para contar para ninguém, até que ele ressuscite. Eles sabiam. Tinham conhecimento, Jesus avisou a ele. Aí eu já quero te levar a entender o seguinte: você tem uma Bíblia na mão. Você precisa saber, Deus já te disse aí como será, o que vai acontecer. Deus falou várias vezes, usando diversos apóstolos, profetas, acerca de diversos assuntos na eternidade. Está aí, está escrito aí. Tomou ciência, tomou conhecimento, pois os discípulos estavam tomando conhecimento. Vai acontecer isso, ele vai morrer? Vai. Por quê? Porque ele disse que vai ser assim. Ele vai ressuscitar? Vai, porque ele disse que vai ser assim. Versículo 22 diz, ora, do 17, 22, 23, ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue na mão dos homens. Ele está dizendo, está quase para acontecer. Matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressurgirá. Avisou de novo. Jesus falou diversas vezes sobre isso com os seus discípulos. Avisou diversas vezes aos seus discípulos. Não foi uma vez só. Como Deus, através da palavra que está na tua mão, está no teu celular, está no teu computador, no teu coração,
A palavra de Deus está espalhada nesse mundo todo. Ao longo de milênios, Deus vem avisando. Como vai ser? Um dia a igreja vai embora. Tem gente que não acredita. Deus falou disso várias vezes. Jesus falou da sua morte e ressurreição várias vezes. Os discípulos sabiam. Em Mateus 20, só estou mostrando os fatos ainda. Versículo 17 diz: estando Jesus a subir a Jerusalém, chamou de novo à parte os 12, de novo, e disse: eis que subimos a Jerusalém. O Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e os escribas, e eles o condenarão à morte. De novo avisou. E o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam e o açoitem. E Jesus Cristo disse: e o crucifiquem. Mas ao terceiro dia ressuscitará. De novo, por diversas vezes Jesus disse aos discípulos: eu vou morrer, mas contem 3 dias, contem 3 dias, 1, 2, 3, no terceiro eu não estarei mais no túmulo, eu sairei de lá, eu ressuscitarei. Plano contado, irmão. Vamos tentar frustrar isso. Quem pode frustrar os planos de Deus? Não conta não, não relata não. Se o projeto é de Deus, já está registrado. A igreja um dia vai ser arrebatada, já está registrado. Ninguém pode frustrar esses planos que Deus já registrou na sua palavra. E diversas outras palavras que eu poderia citar, mas o tempo não permite. Eu preciso continuar aqui. Capítulo 26. Ainda a minha retaguarda, 31 e 32. Então Jesus lhes disse: todos vós, esta noite, olha só, é hoje. Hoje começa, hoje, tudo aquilo que eu avisei para vocês ao longo do meu ministério. 3 anos falando sobre isso, praticamente. Jesus diz: esta noite, todos vocês se escandalizarão em mim. Pois está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Aí de novo, Jesus diz: depois que eu ressurgir, depois que eu ressuscitar, eu irei adiante de vós para a Galileia. Os discípulos sabiam, eles tinham conhecimento. O problema é o seguinte: saber é uma coisa, crer é outra. Conhecer Jesus, no sentido de saber, é uma coisa, segui-lo é outra. Até os inimigos sabiam dos planos de Jesus Cristo e tentaram frustrar. Leia comigo Mateus 27, versículos 62 ao 66. No dia seguinte, isto é, o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus perante Pilatos. Os inimigos se reúnem, vão tentar frustrar a ressurreição. E disseram: Senhor, para Pilatos, lembramo-nos de que aquele enganador, algumas traduções, embusteiro, isso é língua portuguesa, né? Ninguém já ouviu alguma vez essa palavra, embusteiro? Ele é um embusteiro, ninguém nem sabe o que é isso. Enganador. Aquele enganador, olha como taxavam Jesus Cristo, ele é um enganador. Aquele enganador, aquele impostor disse, quando ainda estava vivo, que depois de 3 dias, ele ressuscitaria. Os inimigos sabiam do projeto de Deus, do propósito de Deus. Os discípulos também sabiam. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não vamos deixar isso acontecer.
para não suceder que, vindo os discípulos, o furtem e digam ao povo: ressurgiu dos mortos. E assim, o último embuste, a última mentira, será pior do que a primeira. Disse-lhe Pilatos: tendes aí uma guarda, ide, tornai e o seguro como entendeis. Foram, pois, e tornaram seguro o sepulcro, selando a pedra e deixando ali os guardas. Até aqui eu quero te mostrar o seguinte: mesmo com todos os avisos dados por Jesus, com todas as orientações, reafirmações dadas por Ele, por diversas vezes ao longo do seu ministério: eu vou morrer, mas ao terceiro dia ressuscitarei. Assim como Jonas esteve 3 dias no ventre do grande peixe, estará o Filho do Homem no seio da terra, mas ao terceiro dia ressuscitará. Olha, ninguém tira a minha vida, ele disse, eu mesmo a dou. Ninguém a tira de mim, eu dou, e voltarei, tornarei a tomá-la de volta. Ele avisou, ele registrou o projeto de Deus, os planos de Deus. Ele disse o futuro, o que aconteceria. A Bíblia é o livro que registra o futuro da igreja, o futuro de Israel e o futuro das nações. Quer conhecer a palavra? Vá para uma igreja alicerçada nela. Participe da escola bíblica dominical, todo domingo de manhã. E se for à tarde na sua igreja, vá para a escola bíblica. Aprofunde-se na palavra. A Bíblia fala sobre o futuro, sobre o que vai acontecer. Jesus falou o que aconteceria. Preparou os discípulos para os eventos que sucederiam. Mas, com todas essas orientações dadas por Jesus, com todas as reiterações feitas por Ele, as mulheres, mesmo aquelas que foram ao sepulcro, não criam. E eu vou te mostrar isso. Os discípulos não criam nisso. Eu pergunto a você: você está na igreja, você tem uma Bíblia nas mãos, esta é a palavra de Deus, você crê nela? Eu não estou perguntando se você a entende. Entender é uma coisa, muitas coisas você não vai entender. Daniel, ao escrever o seu livro no capítulo 12, Deus disse a ele, quando Daniel disse, eu, Daniel, registrei a visão, mas não entendi. E o Senhor me disse, Daniel, sela as palavras da profecia desse livro, porque não são para os teus dias. Ou seja, Daniel morreu sem entender muitas profecias que ele mesmo escreveu. Não estou perguntando se você entende, estou perguntando se você crê. Jesus disse, bem-aventurados que não viram e creram. E eu faço um grifo aqui. Bem-aventurado também aqueles que não entendem. Eu não entendi isso aqui, mas eu creio. Eu não entendo como água se transforma em vinho, mas eu creio que Ele fez isso. Eu não entendo como um homem chamado Lázaro, com 4 dias sepultado, voltou a viver. Eu não entendo isso. Sou médico, não consigo entender. Mas eu creio, porque Deus é todo poderoso. Eu não entendo muitas coisas na palavra, mas eu creio, porque é a palavra de Deus. Você crê na palavra? Eu não entendo como esse negócio de vai subir milhares de pessoas, vai sumir daqui. Eu não entendo isso. Mas eu creio, porque está escrito. Pedro também não entendia. Pescou alguma coisa? Não, Senhor, pescamos a madrugada inteira sem nada apanhar. Jesus disse, joga a rede para o outro lado. Joga a rede do outro lado. Quantas vezes Pedro já tinha jogado aquela rede do outro lado?
Você acha que Pedro entendeu? Entendi. É porque do outro lado tem uma corrente, sei lá como, que os peixes, né? Não, é como se Jesus dissesse assim: ó, você entende de barco, de rede, de anzol, de mar, né, Pedro? Só que os peixes são meus. Os peixes foram criados por mim. Joga a rede que eu vou liberar todos eles. É como se Jesus dissesse isso. E Pedro diz: Senhor, pescamos a madrugada inteira, sem nada apanhar, mas sob a tua palavra, porque o Senhor disse. Pedro não procurou entender, não. Porque o Senhor falou: eu vou lançar a rede de novo. Você acha que Pedro entendeu como é que um homem andava sobre as águas? Pedro viu Jesus andando sobre as águas, ele entendeu. Não, é porque em determinado momento da madrugada existe uma corrente supralapsariana, eu estou inventando aqui, tá, irmão? Subtropical, com ventos, né, ultra moderados, que se entranham. Então, naquele momento ali, em determinada rota, a pessoa, a água aguenta o peso de alguém como se fosse um barco. Então por isso que ele está andando sobre as águas. Pedro sabia, isso é impossível. Eu não entendo como alguém consegue andar sobre as águas. Mas a primeira coisa que ele diz é o seguinte: se és tu. Porque outro ser humano, Pedro pensaria: não, outro não faz isso não. Agora ele diz: se és tu, Senhor, manda que eu vá. Sem entender, ele foi. Por quê? Porque Jesus lançou a palavra. Você crê na palavra? Os discípulos estavam avisados, mas eles não creram não. As mulheres também não creram não. E é isso que você vai ver agora. Mesmo conhecendo a palavra, eles não criam na ressurreição. Você está na igreja há quanto tempo? Você serve a Jesus há quanto tempo? Você crê na palavra realmente? Você tem a Bíblia como regra de fé e conduta para você? Você tem a Bíblia como o único manual do crente na vida cristã e no trabalho para o Senhor? Você tem? A Bíblia é tua regra de fé realmente? Você crê nela? No que está escrito? Veja, Lucas 24:1. Aqui começam os problemas dos que conhecem, mas eles ainda não creem. Eles até estão no caminho, mas eles têm suas reservas. Tem suas reservas. Mas no primeiro dia da semana, bem de madrugada, foram elas ao sepulcro, todas levando as especiarias que tinham preparado. Olha, de madrugada, já no primeiro dia da semana, que era o terceiro dia, elas estavam indo ao sepulcro, levando especiarias para preparar o corpo. Elas não estavam indo na expectativa de: hoje é o terceiro dia, como é que você está? E aí, a gente vai chegar lá, será que ele está lá? Será que realmente ele saiu? Como é que vai ser? Olha, meu coração está assim. Não, prepara tudo aí, a gente vai preparar o corpo dele. Para elas, o corpo estava lá, elas não criam, elas não estavam acreditando naquilo, estavam entorpecidas ainda, elas não estavam indo ao túmulo para ver o inusitado, para ver o milagre, elas estavam indo para preparar o corpo de Cristo, para que ele fosse definitivamente sepultado e dormisse em paz. Você está vendo aqui que as mulheres não criam. Elas conheciam, mas não criam. Isso não é diferente conosco, irmãos. Há muita gente no meio da igreja que conhece, mas não crê. Ele conhece o que Paulo disse, o que Jesus disse: em meu nome porão a mão sobre os enfermos e os curarão, expulsarão demônios. Mas ele não crê. Ele pensa assim: esse negócio de demônio, isso é tudo da cabeça da pessoa. Você conhece, mas você não crê. Falarão novas línguas. Ele conhece, mas ele não crê. Não, isso aí é tudo inventado.
A pessoa inventa, ele começa a inventar um bocado de palavras. Eu sei que tem gente que inventa, mas tem crente sério que passou pela experiência, igual Paulo no caminho de Damasco. Tem muita gente que conhece o que está escrito, mas ele não acredita. Ele só sabe que está escrito. Os discípulos não acreditaram, essas mulheres não acreditaram. Era terceiro dia, vamos ao sepulcro levar essas especiarias, vamos preparar o corpo. Na cabeça delas, o corpo ainda estava lá. Olha o que diz Lucas 24, ainda 11 e 12, mesmo capítulo. Voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. Só que aqui, quando elas chegaram ao sepulcro, que elas viram a pedra fora do lugar, elas viram um homem que era um anjo sentado na cabeceira e outro sentado na pedra. Vocês pensam que elas começaram a crer imediatamente? Não. Elas chegaram para um anjo e disseram assim: diga-me, onde vocês o puseram? Cadê o corpo? Elas queriam o corpo. Elas queriam achar o corpo. Cadê a crença? Não pensaram logo. Aconteceu. Foi então que os anjos disseram: porque buscais o vivente dentre os mortos. Ele não está aqui. Ele já ressuscitou, como havia dito. Os anjos estavam dizendo: ele disse a vocês. E vocês estão buscando o vivente dentre os mortos. Aí eles disseram: ide, e digam aos discípulos dele que ele vai para a Galileia e lá eles o verão. Ali a ficha caiu. Ali elas viram o cumprimento. E elas foram dizer aos discípulos, versículo 11. Imagine pensando assim: quando a gente chegar lá, que a gente falar o que a gente vivenciou, vai ser um reteté de Jeová, vai ser um replá-plá, vai ser um glória, um aleluia, o Espírito de Deus vai tomar todo mundo lá, que não é brincadeira não. Pelo contrário, versículo 11, versículo 20, capítulo 24. E pareceram-lhes como um delírio as palavras das mulheres, e não lhes deram crédito. Os discípulos sabiam da ressurreição, mas não acreditavam nela. Já era o terceiro dia, as mulheres reiteraram, contaram: nós estivemos lá, 2 anjos falaram conosco, o túmulo está vazio. Vocês estão loucas. Isso aí estão com problema. Problema é brincadeira, viu? É problema. Não creram. Versículo 12. Mas Pedro, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu somente os panos de linho. Oh, Pedro creu. Não creu não? Olha o texto. E retirou-se, admirado consigo. O que deve ter acontecido? Rapaz, o que aconteceu aqui? Perplexo. Irmãos, eu fui a Israel. Pastor, estava lá. Nós fomos a Israel 2 vezes. Eu fui ao sepulcro. A gente entrou naquele sepulcro e tu viu o túmulo vazio. Isso foi 2010. Aí você já começa a chorar, adorar a Deus ali. E já há uma frase naquela portinhola, né, em inglês: ele não está aqui, ressuscitou.
Do lado daquele sepulcro tem uma pedra, dessa altura mais ou menos. Aquele jardim do sepulcro estava lotado de turistas de todas as nações. Crente é meio louco. Aí eu saí do túmulo, com os olhos marejados. Ah, papai, meu Deus. Aí tinha um irmão, um diácono, que era daqui, o Davi. Davi estava com a minha máquina de filmar. Aí o Davi, ô Carlos, me chamava de Carlos, Anselmo Carlos. Ô Carlos, dá uma palavra, dá uma palavra sobre, aí para todo mundo. Ai, irmão, aquilo, Deus me tomou, eu subi naquela pedra, na boca do túmulo. E comecei, irmão, sabe o que é pregar? Foi naquele túmulo. Eu comecei, cheio de visitante ali de várias nações. Aqui neste túmulo estava, e comecei, sepultado o Filho de Deus, Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, mas a morte não foi. E comecei, pá, e pá. Como você sabe que eu prego? E pá, pá, pá. O gerente do jardim, quando ouviu a gritaria, o gerente do jardim veio correndo lá de dentro. Be quiet, be quiet. Be quiet, e mandando descer. Parou minha pregação no final, no meio ali. Mas eu preguei ali, sabe? Eu falei, eu bradei. Daqui a pouco. E aí, Davi, vamos ver. O infeliz. Quando eu entreguei a máquina para ele, eu entreguei ligada já. Ele entendeu que a máquina estava desligada e ele ligou. Quer dizer, ele desligou. Vamos ver, Davi, vamos ver. Eu mesmo queria ver, rapaz, que coisa tremenda. Aí o Davi, Carlos, falei, Davi, o que tu fez aqui, Davi? Não, eu liguei, não, eu já te entreguei ligada, Davi, pelo amor de Deus. Aí ele disse assim, Carlos, assim mesmo, Carlos, prega de novo. Davi, nunca mais na vida, Davi, eu prego igual. Nunca mais, Davi, eu consigo fazer o que eu fiz aqui, Davi. A gente não se fala até hoje. Brincadeira, Davi é um grande amigo meu ainda. Mas eu vibrei com aquele túmulo vazio. 2000 anos depois, mas Pedro entrou no túmulo. Cara, o que aconteceu aqui? Saiu dali pensativo. Sabe, tem crente que é assim. Ele vê o poder de Deus, ele vê Deus mexendo as coisas. Ele não sente nada. Ele, sabe, tá amortecido. Pedro conhecia, sabia. Saiu dali pensando. Aí no meio de todo aquele colégio apostólico, só um efetivamente creu de primeiro. É isso que você vai ver agora em João 20, versículo 8. Olha aqui. Depois de Pedro, então entrou também o outro discípulo. Sabe quem era esse? João. Entra João, o discípulo a quem Jesus amava. Ele vê o mesmo que Pedro viu. Olha as reações diferentes. O poder de Deus se derrama na igreja sobre todos. Um se alegra, um busca, um sente, um sabe, se entrega, e o outro parece que não está acontecendo nada. Um sai pensativo. Rapaz, o que aconteceu aqui? O mundo é feito de 3 tipos de pessoas: aqueles que fazem acontecer, os que esperam acontecer e os que perguntam: o que foi que aconteceu? Pedro saiu dali: o que foi que aconteceu aqui? O que houve? Tentando entender. Milagres não se entendem. Estava escrito, Jesus já tinha falado para eles. Aí quando João entra, versículo 8. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu.
e viu e creu. Se alguém chegasse para João e dissesse: roubaram o corpo, não! Ele disse antes, muito tempo antes que isso aconteceria, ninguém roubou nada. É cumprimento do que ele falou. É fake, não! Ele avisou antes. Mas eu quero encerrar te mostrando um texto de Paulo, e esse é o último. Em 1 Coríntios 15. Nós vamos ler alguns versículos. E da mesma forma, eu quero só que você veja a sequência. Por que eu estou te pregando essa mensagem hoje? Para que você creia na palavra. Creia na palavra. Creia. Mas eu não entendo, eu não estou te mandando entender. Quer entender? Vem para a EBD, vem para o seminário, estuda. Creia. Jesus disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto, creia nisso. Jesus disse: após a morte segue-se. Creia nisso. Ele disse: quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Creia nisso. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Creia nisso. Os discípulos não criam na ressurreição. Eles não estavam na expectativa do terceiro dia. Terceiro dia é amanhã, vai chegar. E aí, a gente vai fazer o quê? Calma, ele falou que no terceiro dia, amanhã deve acontecer alguma coisa. Pelo contrário, quando chegou a notícia, aconteceu. Vocês estão loucas. Ninguém acreditou, ninguém acreditou. Jesus apareceu depois a eles. Teve que provar para eles: bota a mão aqui, olha aqui os cravos. Teve que comer com eles para eles acreditarem. E ainda assim disseram: é um fantasma. Mas Paulo, que não andou com ele, que perseguia a igreja, Paulo que não viu, humanamente falando, em carne e osso, no caminho de Damasco, perseguindo a igreja, Jesus o derruba. E quando Jesus o derruba, Paulo vê um clarão. Paulo o vê e ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo diz: quem é, Senhor? Quem és? Ele diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro és para ti recalcitrares contra os aguilhões. Com essa experiência, Paulo se converte. Vai escrever 30% do Novo Testamento. Vai registrar a maior parte das grandes doutrinas da palavra. E no capítulo 15 de 1 Coríntios, é o capítulo que ele fala sobre a ressurreição por excelência. E ele diz, versículo 1: ora, eu vos lembro, irmãos, o evangelho que já vos anunciei, o qual também recebestes, e no qual perseverais, pelo qual também sois salvos. Você crê que você é salvo? Sim ou não? Olha quanta gente tem aqui, na galeria também. Você crê que você é salvo, lavado e remido no sangue do Cordeiro? Sim ou não? Eu sou salvo. Eu vou para a glória de Deus, para o céu. E não adianta vir de graça. Só você que vai para o céu. Isso não vai derrubar a minha fé. Eu irei, porque eu creio nele, só nele. Meu joelho só se dobra diante dele. Eu creio na palavra dele. Arrisco a ferro e fogo. E um dia, quando eu partir para a eternidade, eu estarei com ele na glória. Eu não respondo por você, mas eu creio e eu estarei lá. Versículo 2: pelo qual também sois salvos, se é que o conservais, como vou lá anunciei.
se não é que crestes em vão. Caso os discípulos vocês estão em vão aí, vocês conhecem a palavra, né? Está em vão, está perdendo tempo. Aí ele diz, indo para o fechamento desse texto: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Aí vem o maestral fechamento de Paulo nesse texto, até o versículo 8. Ele diz, olha isso: que foi sepultado, que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Escute isso. Se você perguntasse para Paulo, você estava lá, Paulo? Não, eu não estava, mas as Escrituras dizem. Você viu o túmulo no dia lá, Paulo, vazio? Não, eu não vi, mas as Escrituras dizem. Você já viu Jesus? Você já viu Jesus? Para com essa coisa. Você já viu Jesus? Não, eu não vi, mas a Bíblia diz que Ele está no meio daqueles que estão reunidos em seu nome. E eu sei que Ele está aqui. Eu não vejo, mas as Escrituras dizem que Ele está aqui. Você já viu anjos? Não, eu não vi. Então por que você crê? Porque as Escrituras dizem que os anjos são espíritos ministradores enviados para ministrar a favor dos que hão de herdar a salvação. Porque o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. Porque as Escrituras registram a aparição deles em diversos momentos. Eu creio, porque as Escrituras dizem. Aí vem o versículo 5, ele diz: Ele apareceu a Cefas. Quem é Cefas? Pedro. Depois aos 12. Depois a mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais ainda vive a maior parte, mas alguns já morreram. E depois apareceu a Tiago, e depois a todos os apóstolos. Aí Paulo diz, e por derradeiro de todos, apareceu a mim, que estou escrevendo isso aqui para vocês. Ele apareceu a mim. Nesse texto Paulo diz, ele foi sepultado, ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele apareceu a Pedro, aos 12, a 500 de uma vez só. Ele apareceu a maior parte dos apóstolos, apareceu também a Tiago, apareceu a todos os apóstolos, apareceu também a mim. Houve provas. Não foi fake. Se naquela época quisessem esmagar este movimento chamado cristianismo, que não é um movimento, que não é uma religião. Por que cristianismo? Porque é aqueles que seguem a Cristo. Por que cristãos? Porque você crê nele. Se quisessem esmagar aquilo que eles achavam que era mentira, derrubar-se mostrando o corpo. Você acha que 500 pessoas de uma só vez tiveram a mesma alucinação ao mesmo tempo? Você acha que 11 discípulos, porque Judas havia se suicidado, 11 discípulos amedrontados enfrentariam uma guarda romana do templo que foi colocada lá na boca do túmulo? Sabe como era essa guarda? Eram 16 soldados, e a pedra selada com o selo do imperador. 4 soldados ficavam armados, lança, escudo, espada e toda a sua armadura, diante daquilo que iam guardar. 4. 12 dormiam em semicírculo. Isso quer dizer que para chegar até os 4, tinha que passar por cima dos 12 que estavam dormindo, aguardando o seu turno para trocar a guarda. Esses 4 agora vão dormir, vem vocês 4 para cá. Quer dizer que qualquer discípulo, qualquer
ajuntamento que tentasse tirar aquele corpo lá daquele túmulo tinha que passar por cima dos 12 e acordar os 12. Os 4 que já estavam acordados seriam 16 soldados armados até os dentes contra 11 discípulos totalmente amedrontados e descrentes. Nós nunca saberemos exatamente o que aconteceu dentro daquele túmulo, mas nós podemos conjecturar. Jesus no Getsemane, Jesus quando estava em Mateus 17, Elias e Moisés apareceram lá. Isso aqui é apenas conjectura minha. Eu duvido que Jesus estava no 3º dia e simplesmente ele acordou. Vou sair daqui. Ah, irmão, aquilo foi especial demais. Eu duvido que na glória de Deus do céu o Senhor não tenha dito: chegou a hora. Jesus naquele Getsemane, antes de morrer, ele disse: bota a tua espada na bainha, Pedro, porque se eu rogar ao meu Pai, Ele me manda mais de 12 legiões de anjos. Eu não creio que Jesus simplesmente acordou daquele túmulo, abriu os olhos e saiu. Eu creio que na majestade do Deus Todo-Poderoso houve uma ordem: chegou a hora, chegou o dia. Desce, desce Gabriel, desce Miguel, desçam as hostes angelicais, arrebentem aquele túmulo, afugentem aqueles soldados, vão recepcionar o meu filho. E dentro daquele minúsculo túmulo, o que aconteceu ali, jamais a história conseguirá registrar. Só se sabe o seguinte: em algum momento da madrugada, a terra tremeu, a pedra rolou, e 16 soldados acordados agora, armados até os dentes, não tiveram a coragem de entrar naquele túmulo e ver se o corpo ainda estava lá, se o defunto ainda estava lá, porque no íntimo eles sabiam: há uma palavra acerca disso e se cumpriu, não tem ninguém aí. Eles correram, a Bíblia vai se cumprir. E eu pergunto a você: você crê nela? Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Ele está nessa santa ceia. Você crê nisso?